E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Gustavo Barizon e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as abelhas, né? Qual o motivo aí dos alertas que os cientistas vêm dando para a gente nos últimos anos, né? O que está acontecendo, como que está esse desaparecimento nos dias atuais, né? O que dizem as principais pesquisas a respeito desse tema, tá? Então senta aí na poltrona que hoje nós vamos falar sobre as abelhas. Muito bem, pessoal. Galera, então quando nós falamos, né, em abelhas, nós temos que lembrar um pouquinho a respeito de um ecossistema, né? Então a abelha, ela não está imerso em um local, né, onde só existe abelhas. Existe toda uma cadeia que vai desde bactérias e fungos, que são os decompositores, até os predadores, tá? E a abelha, ela está inserida no meio desse contexto. Bom, obviamente a abelha, como todo ser vivo, possui predadores, assim como ela mesmo é um organismo que se alimenta de plantas, né, um consumidor primário. Porém, o que está causando, né, esse desaparecimento das abelhas dos nossos ecossistemas não é simplesmente um desequilíbrio ecológico causado por predadores em si, né? Ele é sim um dos fatores, né, que pode causar um desequilíbrio ambiental, porém não é esse o principal motivo, tá? Então nós vamos falar aí quais os principais motivos por que as abelhas estão aí desaparecendo dos nossos ecossistemas. Muito bem. Bom, pessoal, então como nós já falamos, o que causa o desaparecimento, né, são desequilíbrios ecológicos. Até pouco tempo, né, se achava que as nossas redes de Wi-Fi, né, 3G, 4G, 5G, estavam interferindo na capacidade das abelhas de retornarem à colmeia, né, estavam atrapalhando a orientação desses organismos, tá? Só que existem vários estudos que quebraram aí essa teoria, tá? Então, o que está causando o desequilíbrio não são nossos aparelhos eletrônicos, mas sim alguns hábitos que nós possuímos aí, principalmente na agricultura, tá? Então, esse vai ser o primeiro fator que nós vamos falar, que é a utilização de defensivos agrícolas, tá? Ora chamado de agrotóxicos, em excesso nas plantações. Então, primeiro tema de extinção das abelhas, defensivos agrícolas. Muito bem. Muito bem, já peguei meu café, né? Já coloquei o mel para adoçar e vamos falar das abelhas, né? Pessoal, então o defensivo agrícola ele tem tido aí como um dos principais culpados, né, do desaparecimento das abelhas, tá? O que nós podemos falar a respeito disso, pessoal? Existe vários estudos, tá, que mostram que o agrotóxico ele pode estar afetando e causando o que nós chamamos de CCD, tá? Que é uma desordem da colmeia. Né? O que acontece? As abelhas saem para buscar o néctar e elas deveriam retornar para a colônia para alimentar as larvas, né? E alimentar a abelha rainha, tá? Só que com essa desordem elas não acabam não voltando, elas não é que elas morrem, né? Existe também uma taxa de mortandade de abelhas pelo agrotóxico, mas o principal problema é a desordem, né? Principalmente em defensivos agrícolas conhecidos como neonicotinoides, né? Vou repetir aqui, neonicotinoides, que é os agrotóxicos que tem como base a nicotina, tá? Então, infelizmente, esse tipo de agrotóxico ele é usado aí no nosso país, tá?
foi banido já de vários países, principalmente os europeus, tá? E ele causa essa desordem, ele mexe com o sistema nervoso das abelhas e elas não conseguem encontrar o caminho de volta. Além disso, nós temos, obviamente, né, a morte dos insetos por alguns defensivos, tá? Mas esse efeito ele é minimizado se o agricultor seguir aí as recomendações de um agrônomo, né? Algum tipo de defensivos agrícolas não podem, por exemplo, ser lançados na lavoura em qualquer horário do dia, né? Você tem que dar uma janela, que é o horário onde as abelhas saem para fazer a polinização, né? Então, você respeitando esse horário, você já evita a mortandade de abelhas, né? O problema é que o agrotóxico ele fica na planta e quando a planta vai encontrar essa flor, né, para buscar o seu néctar, ela acaba aderindo aí grãos de pólen contaminados e se ele tiver como base a nicotina, ele acaba ficando desorientado. Um outro fator que nós vamos falar agora é a respeito da temperatura. Então, fator 2 de desaparecimento das abelhas, temperatura. Muito bem, pessoal. Bom, um outro fator, né, que está causando aí o desaparecimento das abelhas é um fator abiótico, né? Como nós já sabemos, todo ecossistema ele é interferido por fatores abióticos, né? Que são aqueles fatores que não possuem vida em si, né? A temperatura é uma delas. A temperatura ela determina, né, pessoal, o desenvolvimento da vida de certos organismos, tá? Tem organismos que são adaptados para ambientes mais frios, ambientes mais quentes e assim por diante, né? A própria vida no nosso planeta ela é possível porque a Terra está localizada numa zona propícia à vida, onde não é nem tão quente nem tão frio, tá? E nós estamos passando aí por um processo, né, de acúmulo de gás carbônico na atmosfera, causado aí por fatores naturais e artificiais, que está aumentando gradativamente a temperatura no planeta. E isso causa um realocamento dos insetos em relação aos seus ecossistemas, tá? Então, o aumento da temperatura, que nós chamamos, né, de aquecimento global, ele pode estar afetando, segundo estudos, a relocação, né, de colônias de abelhas, tá? Então, tem regiões aí, por exemplo, tá, no Japão, nós temos o que nós chamamos, ou melhor, o que eles chamam, né, entre aspas, de homens-abelhas. O que eles fazem? As abelhas desapareceram daquele local e eles, com uma haste, né, de madeira, com bambu, eles colocam lá penas de pássaros e ficam fazendo o papel da abelha, né, que é pegando pólen e polinizando as plantas, tá? Nesse local onde foi mencionado, as abelhas desapareceram não só pela mudança do clima, mas como agrotóxicos à base de nicotina que eles usavam, tá, pessoal? Bom, então tem uma solução, né? Se as abelhas desaparecerem, nós podemos fazer esse processo. Nós temos ainda nanotecnologia, né? Nós podemos fazer abelhas robôs. Pessoal, nós estamos falando de um organismo que tem anos e anos e milhares de anos, né, de evolução. Dificilmente a gente vai conseguir criar algum sistema que substitui esse tipo de trabalho, né? E o mais importante, ele é de graça. Bom, além do uso de defensivos, além da mudança climática, nós temos um terceiro item, que é a má nutrição das abelhas. Vamos falar um pouquinho agora da má nutrição das abelhas. Muito bem. Bom, quando nós falamos em seres vivos, nós estamos falando numa cadeia alimentar, não é verdade? O que acontece, pessoal, com qualquer pessoa, né, com qualquer animal, se ele comer só um tipo de alimento? Será que ele vai ficar bem nutrido, né? Será que ele vai ter todo o seu processo de desenvolvimento
com base na sua alimentação, com a sua oferta de aminoácidos, né? Com a sua oferta de vitamina, se ela não for variada, acho que vocês já sabem a resposta, né? E as abelhas é a mesma coisa, tá? O que está acontecendo com as abelhas? Nós temos a substituição de florestas, né? Hoje nós temos uma área de floresta muito reduzida, principalmente nas áreas de fazenda, né? Onde você tem lá os grandes latifundiários. E essa floresta ela é substituída por soja, por cana-de-açúcar, né? Ora, professor, mas a floresta não existe mais lá, mas existe aí um amplo e vasto, né, mar de soja. Né? A soja ela produz néctar também. Né? As abelhas têm acesso ao alimento. Então, né, pessoal, ela tem um acesso, só que a variabilidade que existe ali num campo de soja ou qualquer outro tipo de cultura, ela é muito baixa, né? Vocês já sabem disso. Quando você pega ali um campo de 50 mil alqueires, 1000 hectares de soja, você tem plantas geneticamente semelhantes. Tá? O melhoramento genético, ele fez isso com as plantas para benefício do agricultor. Né? Então as plantas não têm variabilidade. Então o nutriente que aquela abelha vai se alimentar é único. Né? Você não tem uma diversidade de uma floresta, que a abelha não visita uma flor só. Ela visita várias. Então, com essa visita a várias flores, a abelha tem uma diversidade alimentar. Né? E isso pode estar causando aí mudanças genéticas, malformações, né? E levando aí as abelhas, então, a uma morte de colônias. Né? Bom, e por último, né, e não menos importante, e está ligado também tanto aos agrotóxicos, né, aos defensivos agrícolas, como a má alimentação, que é o ataque aí de agentes patógenos, né, ou patogênicos. Nós temos aí vírus, né, uma abelha mal alimentada, mal nutrida, né, e até mesmo existe um estudo, né, o último estudo que eu li foi do mês 2 aí desse ano, né, 2020, que ele constatou que defensivos agrícolas que contaminavam o pólen estavam afetando o sistema de defesa das abelhas, né? E elas estavam mais suscetíveis a fungos, bactérias, né? Até patógenos, até ácaros, né? Então isso tudo colabora para o desaparecimento das abelhas. E agora, o que será que aconteceria conosco se de fato as abelhas desaparecessem? Vamos falar um pouco sobre isso agora. Muito bem. Pessoal, sem querer ser alarmista, né? Mas vamos parar para pensar o seguinte. Nós, seres humanos, somos comunidades de seres vivos, tá? Que pertencentes ao reino animal. Nós somos consumidores primários, né? Quem é vegano, e também consumidores secundários, terciários aí para os carnívoros, né? Na verdade, nós temos um outro nome, né? Que nós somos onívoros, né? Comemos de tudo. Pessoal, nós não fazemos fotossíntese. Se não tiver planta, né? Eu sou carnívoro, né? Só como carne, não me alimento de planta. Só que se as plantas sumirem, os animais não vão ter como se alimentar e você não vai ter o seu alimento, né? Ou seja, se você elimina os polinizadores, aqueles que vão proporcionar, né, que as novas plantas elas surjam, né, com o aparecimento das sementes, nós temos um colapso, nós temos um desequilíbrio que já existe, né, pessoal? Se a gente falar em ecossistema, o ser humano ele é um fator de desequilíbrio dentro da natureza. Então nós vamos colocar um outro fator que é o desaparecimento das plantas, né? Não tem polinizador, você vai ter o desenvolvimento de que planta? Você vai ter o desenvolvimento de briófitas e pteridófitas, são plantas que não produzem sementes. E as sementes para a população humana